Hoje eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Provérbios capítulo 5. Abre sua Bíblia aí em Provérbios capítulo 5, esse livro de princípios de sabedoria. Você sabe que Provérbios foi escrito por Salomão, a maior parte. Os últimos capítulos tiveram ali participação de outras pessoas, mas o rei Salomão, ele escreveu Provérbios, ele foi filho de Davi, ele então pôde aprender muita coisa com esse rei, que também foi usado como padrão para os outros reis, tanto que a gente ouve algumas vezes assim, fulano de tal foi um rei, mas não teve o coração segundo Davi, ou alguma expressão parecida. E Salomão então deve ter tido muito tempo de aprendizagem com o seu pai. E ele então se torna o rei para substituir o seu pai, escreve alguns livros da Bíblia, entre eles Provérbios, também Eclesiastes, enfim. Mas nesse texto de hoje nós vamos refletir um pouco sobre princípios de família, porque Salomão, ele escreve esse livro dando alguns destaques de como que ele estava orientando o seu filho. Então, basicamente, nós temos um pai orientando um filho, ou um mestre, um discipulador, ensinando o seu discípulo, o seu aconselhado. E podemos tirar, então, vários princípios aqui desse texto a respeito de família. Vamos pensar, então, sobre o tema de hoje. Casamento. Casamentos estão sendo destruídos de diferentes maneiras. Você sabe disso. Você tem recebido notícias de tempo em tempo de pessoas que tomam decisões bem contrárias à palavra de Deus, bem contrárias à vontade de Deus, e assim estão destruindo casamentos, destruindo famílias. Filhos procuram fazer alguma coisa, acabam destruindo a família. Homens, mulheres, acabam destruindo famílias. Pesquisas dizem que os principais motivos para divórcio são interferência de terceiros, aí pode ser pais, filhos, ex-relacionamentos. Outros vão dizer que os principais motivos estão relacionados às crises financeiras, também a propósitos de vida diferentes, também falta de diálogo, comunicação, abusos físicos e emocionais. Mas é claro que infidelidade é também um dos principais motivos para casamentos destruídos. Infidelidade, traição, adultério, normalmente é o ápice dos problemas de descontentamento em família, de tédio, de brigas, que conduzem então ao adultério. Mas esse não é o único problema. O adultério acaba sendo um dos problemas bem sérios, mas muitas vezes as pessoas chegam ao adultério não só por causa de brigas, descontentamentos, mas também por causa do seu orgulho. Pessoas às vezes têm tudo o que precisam dentro de casa, tudo andando muito bem, aparentemente uma família em ordem, mas ainda optam pela traição, pela infidelidade, pelo adultério, por causa da soberba, por causa do pecado que habita no coração, por causa da falta de temor de Deus. Então, se tivéssemos que alistar o principal motivo para alguém chegar até o adultério, não seria uma crise financeira, ou um descontentamento, ou uma falta de comunicação, mas sim a falta de temor do Senhor. Somente aqueles que não temem a Deus começam a planejar uma situação de vida para chegar a uma situação de adultério, de infidelidade, acabando com a sua família, acabando com o seu relacionamento. As faces do adultério. Esse será o nosso tema. O adultério, muitas vezes, parece prazeroso, parece ser uma grande conquista. Algumas pessoas parecem que se sentem muito orgulhosas, porque conseguiram ter uma nova conquista além do seu cônjuge. Mas ele é mortal também. O adultério, então, tem duas faces. Duas faces. Quais são essas duas faces? De acordo com Provérbios capítulo 5, versículos de 1 a 14. Nós vamos então pensar nessa noite nessas duas faces do adultério, a respeito, de acordo com o texto de Provérbios 1, capítulo 5, de 1 a 14. Leiamos primeiramente o versículo 1. Olha o que diz: Meu filho, dê atenção
a minha sabedoria. Incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Note essa expressão que é repetida várias vezes nos primeiros capítulos, principalmente de Provérbios. Meu filho. Você tem aqui Salomão dando instruções para o seu filho. Você tem aqui a exemplificação de um pai orientando o seu filho. Você tem a ilustração de um conselheiro, de um discipulador, dando orientações para o seu discípulo, para o seu aconselhado. Com muita atenção, com muito carinho, com expressão de amor. Meu filho. Isso me faz pensar um pouco nas instruções do apóstolo João, quando escreve a sua primeira epístola, onde ele repete várias vezes a expressão meus filhinhos. Quando você quer orientar alguém, quando você quer dar instruções, você não pode deixar de expressar o seu amor. As suas palavras têm que expressar amor e cuidado. Não é chegando dando bronca, gritando, ofendendo. Você ganha pessoas quando você trata com carinho. E Salomão está fazendo isso. Meu filho, meu filho. Salomão então fala ao seu filho e fala aos jovens em geral. E ele diz, dê atenção à minha sabedoria, incline os seus ouvidos. As palavras aqui são enfáticas. Dê atenção, incline os ouvidos. No capítulo 1, você vai ter a expressão, ouça meu conselho. No capítulo 4, você vai ter uma expressão, adquire ou adquira sabedoria. Me ouça, dê atenção, incline seus ouvidos, não deixe de me ouvir. Ele então desenvolve o relacionamento com o seu filho, chama a atenção para que ele o ouça e diz assim, ouça a minha sabedoria, o meu discernimento. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que as pessoas naturais, ou seja, naturalmente, elas não têm sabedoria. As pessoas, por natureza, não têm discernimento. Elas precisam receber sabedoria e discernimento por meio daquelas pessoas que Deus coloca em sua vida. Por meio de ensino, pregação, conselho, por meio da própria leitura das Escrituras, mas sabedoria e discernimento são adquiridos, não são da própria essência humana. Nós nascemos de forma insensata, nós nascemos como tolos, e filhos têm que entender bem isso, para que possam desenvolver o desejo de querer ouvir o outro, e mesmo que seja um adulto, já casado, como nós falamos em outro domingo, ainda assim precisamos, essa pessoa e todos nós precisamos desenvolver esse desejo por sabedoria e discernimento, porque não é algo que temos em nós. Por quê? Porque Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz que o nosso coração é corrupto, enganoso, tremendamente corrupto, está doente, e só vamos conseguir lidar com as questões da vida se nós desejarmos sabedoria e discernimento. E aí ele continua agora no versículo 2. Assim, você manterá o bom senso, e os seus lábios guardarão o conhecimento. Se o filho der atenção ao seu pai, ele vai conseguir manter o bom senso, o discernimento, a sabedoria. Por outro lado, se o filho não ouve, ele não terá bom senso, ele não terá discernimento. Vocês pais sabem muito bem do que eu estou falando a partir desse texto. Quantas vezes você já deu orientação para seu filho, para que ele então tivesse uma decisão sábia, para que andasse no caminho correto, e ele decidiu fazer aquilo que ele queria? Faltou bom senso, faltou juízo, né, como algumas pessoas falam do tempo mais antigo aí. Esse menino não tem juízo, não é? Não tem juízo. E é bem isso, falta de sabedoria. Aqueles que ouvem, aqueles que dão atenção, se mantêm no bom senso e guardam o conhecimento. Olha o que diz ao final do versículo 2. Guardarão o conhecimento. Se ensinarmos os nossos filhos a nos ouvirem, eles vão poder ser sábios. Se não gastarmos tempo com eles para ensiná-los e discipulá-los, eles não serão sábios, porque não é da sua natureza.
precisamos ensiná-los. E se você quer ser sábio, você tem que ter prontidão para ouvir. Talvez seus pais, se você ainda é solteiro e mora com eles, talvez outros irmãos que estão ao seu lado, que Deus tem colocado para fazer parte da sua vida. Você tem que estar atento aos ensinos, pregações, conselhos, para que seja sábio, para que tenha conhecimento. Para que conserves, então, em caminhos certos e não tortuosos. Agora, note o versículo 7. Qual é o conselho que Salomão está dando? O conselho é: agora então, meu filho. Ele repete a expressão de carinho com o seu filho. Ouça-me, não se desvie das minhas palavras. Me ouça, não se desvie daquilo que eu estou te falando. Seja atento, eu não estou brincando com você. Eu estou te protegendo dos problemas dessa vida. E aí veja o versículo 8, que ele vai dizer exatamente o que o seu filho deveria ouvir, e assim também todos nós como crentes no Senhor. Fique longe dessa mulher. Não se aproxime da porta da sua casa. Fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta da sua casa. Algumas considerações iniciais aqui. Meu filho, essa expressão que nós já falamos. Como pais, precisamos aconselhar nossos filhos sobre todos os assuntos, inclusive sobre relacionamentos, sobre namoro, sobre possível noivado e casamento, sobre relacionamentos sexuais, sobre questões da vida sexual. A verdadeira sabedoria também só se obtém no relacionamento com Deus. Por isso, os pais precisam temer muito ao Senhor para que possam realmente dar instruções sábias para os seus filhos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Reconhecendo a nossa vida pecaminosa, nossa tendência voltada para o pecado, nós precisamos de constante contato com as Escrituras e com a palavra do Senhor. E não nos esqueçamos, a Bíblia é suficiente para nos fazer andar no caminho que o nosso Deus deseja. Quais são as duas faces do adultério? A primeira face é a face da sutileza, do prazer. Por um lado, a face do adultério, então, é sutil, é prazeroso. Olha o que diz o versículo 3. Volte aqui para o versículo 3 em Provérbios 5. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite. Algumas versões vão usar a expressão mulher imoral, outras mulher adúltera, outras mulher estranha ou estrangeira, também em outros textos, também aqui nos primeiros capítulos de Provérbios. É lógico que se refere exatamente a uma mulher, mas também podemos entender a implicação desse princípio. Fazendo uma transposição para os nossos dias, seria não só uma preocupação com a mulher, mas também uma preocupação focando na filha, ou digamos, nas jovens, a preocupação dela com os homens imorais. Ou seja, o princípio para um e para o outro. Uma outra implicação que podemos considerar é o afastamento de tudo que é questão imoral da vida. E que hoje em dia é muito fácil se aproximar por meio de redes sociais, por meio de internet, por meio de relacionamentos com pessoas em diferentes ambientes. Dois destaques aqui que é dado a respeito dessa sutileza do adultério. Pensando aqui na mulher imoral. Os dois destaques estão relacionados a um aspecto relacionado à boca. Lábios e voz. Lábios que destilam mel. Voz mais suave que o azeite. Vale também lembrar que as expressões são usadas num contexto antigo, daquele mundo judaico, aquela nação de Israel,
e ele usa as expressões aqui de lábios que destilam mel, voz que mais suave que azeite, como expressões que enfatizam sensualidade. Expressões que são sensuais. É o que a gente pode ver, por exemplo, no livro de Cantares de Salomão, no capítulo 4, versículo 11. Naquele caso, Salomão está falando sobre o relacionamento que Deus aprova. O relacionamento de um homem e uma mulher, dentro dos princípios das Escrituras, casados, homem e mulher. E ele também vai usar ali as expressões lábio, como algo que traz doçura para o relacionamento. Também vai falar da voz ou da língua como algo que pode ser usado no casamento para edificar e motivar um ao outro. Então são expressões também de sensualidade, mas dentro do contexto de casamento. Cantares 4, versículo 11. Mas nesse caso aqui, Salomão está dizendo, tome cuidado, meu filho. É fato que a imoralidade se aproxima de uma forma muito sutil. Eu sei o que é isso. Cuidado, fique atento a esses lábios que destilam mel. Tome cuidado com essa voz que é suave como um azeite. Tome cuidado com esse emoji com coraçãozinho, né? Tome cuidado. Tome cuidado com esse áudio gravado com um tom mais meigo para ganhar sua atenção. Tome cuidado com essas fotos enviadas para o seu WhatsApp para você ganhar sua atenção. Tome cuidado com essas expressões de gestos amorosos e atenciosos. Isso me faz lembrar de um colega que é sempre preocupado também em ensinar a sua filha sobre o caminho que ela tinha que andar. Então, a sua filha bem pequenininha, com cerca de 5, 6 anos, ele dando umas instruções para ela. A partir também, e até me lembrei do que o Davi falou, desse contexto de relacionamento de família, às vezes assistindo algum filme, às vezes um desenho. E aí eles estavam assistindo lá um certo desenho e ele ensinando a sua filha, olha filha, essa atitude aí desse rapaz é a atitude de gavião. Gavião faz isso. Aí ela explicando para ela, gavião é essa atitude de chegar querendo te conquistar e tal e tal. Falando, brincando, mas dando alguns ensinos para ela. E certa vez a sua filha chega da pré-escola com um desenho e compartilha com a família. Fala, pai, olha meu desenho. Ah, que bonito o desenho e tal. Pai, teve um menino lá que eu acho que é gavião. Porque ele ficou elogiando demais meu desenho. E aí ele entendendo então que ela estava já entendendo o que ele queria dizer, mas ele tinha que tomar alguns cuidados para não deixar aquilo ficar mal entendido por ela ou ela chamar todo mundo de gavião agora, né? Mas já estava bem claro para ela, tome cuidado. Com isso, acho que nós podemos entender bem o que Salomão está dizendo. Filho, filha, tome cuidado com essas atitudes de sensualidade. Cuidado com esses que estão arrastando asa para cima de você. Elas ou eles, tanto faz. Fique atento. A ênfase, como já disse aqui, está na sedução. Volte um pouco, se você quiser, ir para o capítulo 2 de Provérbios. E você vai ver algo parecido ali. Provérbios capítulo 2, versículo 11. Olha o que diz lá. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. Vamos para o 16, para encurtar aqui. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Note que o assunto é repetido por Salomão ao seu filho. O que mostra que existem assuntos que precisamos falar mais de uma vez. Precisamos repetir mais vezes para inculcar na cabeça dos nossos filhos, de acordo com Deuteronômio capítulo 6. Inculque na cabeça do seu filho. Fale, repita, instrua pelo caminho, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, mas fale, fale e fale. Não deixe de instruir. E Salomão exemplifica isso aqui. A face
que nós estamos olhando aqui, advertida por Salomão, do adultério é a face da sutileza e do prazer, aparente pelo menos. E de fato, ele está usando as palavras como ele conhecia. Agora, a outra face do adultério é devastador. É devastador. Aparentemente, olha, uma boa oportunidade. Ah, eu me sinto amada, eu me sinto cuidado. Olha que interessante, eu não estou recebendo isso na minha casa. Eu não recebo do meu marido ou da minha esposa. Ah, eu sou solteiro. Ah, mas aquela pessoa, puxa, é tão mais velha do que eu. Ainda assim se interessa por mim. E a pessoa vai sendo enganada. Mas a outra face, então, é a devastação que o adultério traz. Olha o versículo 4, em Provérbios capítulo 5, no nosso texto. Depois de falar, pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite. Versículo 4. Mas, no final é amarga, como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Mas, o final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. O fim não vale a pena. É o que Salomão está dizendo. Parece prazeroso, mas não é. O que está por trás dessa sedução é algo devastador. É uma face do engano. Podemos nos lembrar do que Paulo escreveu aos Coríntios, dizendo que em diversas situações de tentações, Satanás, ele se transforma inclusive até em um anjo de luz. E é curioso isso, porque em muitas situações de adultério, parece que o homem pode ser o mais feio que você conhece, mas se transforma numa beleza para algumas mulheres, e o inverso também. Há um engano. Eu não sei como que alguns homens chegam até mim para falar assim, eu cometi adultério. Eu olho para ele assim e falo, quem é que foi a pessoa que... É incrível. Mas, enfim, o jogo não é só questão de aparência física. Tem as questões do coração, o jogo da conquista, o jogo do se sentir amado, de achar que tem mais condições do que outros por conquistar essa pessoa ou aquela outra. Enfim, há toda uma idolatria no coração, muito mais do que questões de aparência ou até mesmo de necessidades, seja de qualquer tipo. É devastador o que está por trás do adultério. Devastador porque ele é um processo enganador. Olha o versículo 4 mais uma vez. Mas no final é amargo como fel e afiado como uma espada de 2 gumes. É um prazer passageiro. É um prazer temporário. Não é algo permanente. É aquele gosto aparentemente bom, mas o final é amargoso, é ruim. Ele revela então ao final o que realmente é. Algo que não deveria ter sido experimentado pelaquela pessoa. Deixa o gosto amargo na consciência, que não tem como conseguir outra coisa prazerosa para aliviar, a não ser o arrependimento genuíno e verdadeiro, a não ser a busca pelo Senhor Jesus, porque Ele é o único que pode mudar esse gosto para aqueles que já experimentaram. Somente Cristo pode mudar a situação daqueles que já experimentaram o fel amargoso, o resultado final da espada de 2 gumes. Cristo é a única solução. Se você já teve a infelicidade de passar por uma situação como essa, Cristo é quem pode mudar a sua vida. Você tem que se arrepender totalmente e buscar Cristo, que é o único que vai poder te purificar de toda injustiça e tornar a sua vida uma vida que pode ser voltada para a glória dele e restaurando qualquer tipo de relacionamento que você tenha. É devastador essa outra face, porque é devastador para a pessoa imoral. Nesse caso aqui, de acordo com o texto,
para a mulher, especificamente, essa mulher imoral, mas que simboliza o homem imoral, simboliza o jovem, ou a jovem, o rapaz, ou a moça imoral, e é devastador para essa pessoa. Olha o que diz o versículo 5. Os seus pés, falando sobre a mulher imoral citada aqui, os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Em outra versão, os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem para a sepultura ou para o inferno. Olha a questão espiritual por trás deste assunto. Uma pessoa adúltera, ela recebe uma condenação do Senhor. E a condenação é a garantia de que a vida está perdida. Vai ser condenado ao inferno, à sepultura, à realidade pós-morte, de total afastamento do Senhor. Será que alguém consciente de que isso pode acontecer com ela vai ter como usufruir de algum prazer se envolvendo com uma pessoa que não seja o seu cônjuge, seu marido, sua esposa? Será que alguém com essa consciência de que o fim do adultério é uma condenação eterna vai conseguir imaginar, mesmo que seja um solteiro ou uma solteira, se envolver com uma pessoa casada? Diante desse texto, nós entendemos que Deus, Ele valoriza a família. A família, como o Davi disse aqui, deve ser o nosso primeiro ministério. É a nossa grande prioridade. Qualquer pecado cometido contra a família terá consequências desastrosas. É o que a gente pode ver em 1 Coríntios capítulo 6, quando Paulo escreve aos Coríntios dizendo: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem adúlteros herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, do 9 ao 10. Não há como herdar o reino dos céus com esse tipo de atitude, com esse tipo de comportamento. Porque é o final, é o caminho final para os imorais. Há uma condenação, como nós estamos falando. Existem consequências espirituais, como também lemos agora há pouco em Provérbios capítulo 2, 18. O fim é desastroso. Os passos conduzem à morte. Infelizmente tem pessoas que, apesar até de ter uma certa noção disso, preferem andar pelo seu próprio caminho. E aí também Provérbios 14, 12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o cabo dá o caminho da morte. Pessoas acham que estão bem. Não, eu sei como é que é, mas vai conduzir à morte. Olha outra questão no versículo 6 a respeito das consequências devastadoras para a pessoa imoral. Versículo 6. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos. Falando da mulher imoral, como já disse, pode ser o homem imoral, pode ser qualquer caminho que alguém esteja trilhando em distância do Senhor para atacar pessoas, atacar famílias principalmente. Nem percebe. É inconsequente. E aí, existem pessoas que acham que estão sendo bem-sucedidas num processo de conquista, parece que é um resultado do seu charme, quando na verdade está se envolvendo com uma pessoa inconsequente, que anda por caminhos tortuosos e que não vai levar ninguém para mais perto de Deus. Não vai levar nenhuma pessoa, sendo inconsequente como é, para um relacionamento de crescimento espiritual, de proximidade do Senhor. Impossível, porque ela é inconsequente. Mas também, essa face do adultério é devastador para a pessoa que teme a Deus. Olha o que diz o versículo 7 mais uma vez. Agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras. E o 8, fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta da sua casa. Espera-se duas atitudes
de uma pessoa que teme ao Senhor? Espera-se sabedoria de ouvir. Não, eu vou ouvir aqui quem está me instruindo. Deus é a de manter-se afastado das tentações. Versículo 8. Fique longe, se afaste. Com o pecado não se brinca. Com o pecado não se brinca. Podemos ver também no capítulo 7. Dê uma olhada lá, capítulo 7, versículos 24 ao 26, o seguinte. Algo bem parecido, e note mais uma vez a repetição, a ênfase no assunto. Versículo 24, lá do capítulo 7. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras, não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, mulher estrangeira, mulher adúltera, mulher imoral, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Fique longe dessa casa. Fique longe desse caminho. Não se aproxime do pecado. Com o pecado não se brinca. Isso nos faz lembrar daquele texto de Jesus, no Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus, quando ele diz: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Não brinque com o pecado, se afaste. Algumas implicações que podemos tirar disso é: se o seu emprego está sendo uma tentação constante, tome alguma iniciativa. Converse com seus pais, converse com a sua esposa, converse com o seu cônjuge, com o seu marido, mas se abra, não permita que aquilo fique cada vez pior para você, insuportável. Tome decisões. Talvez vai ser necessário até mudar de emprego, dependendo da situação, daquilo que você está enfrentando, mas com o pecado não se brinca. Talvez vai ser necessário você deixar de usar smartphone. Smartphone é um telefone inteligente, né? Então, por causa do acesso à internet e tudo. Então, use um burro fone. Use um que não tem acesso à internet só para você receber a ligação. Porque se está se tornando algo difícil para você, então se afaste. Com o pecado, não se brinca. Se for necessário, não leve smartphone nem notebook para o seu quarto, mas se afaste. Até você ter uma condição de coração mais firme, madura, porque a questão não é simplesmente tirar tudo o que pode conduzir ao pecado, porque senão você teria que se afastar de tudo nesse mundo. Mas a questão é você levar isso a sério e não permitir que algo te tente. Compartilhe o início da tentação com pessoas que vão te ajudar. Seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seu pastor, algum líder, alguma pessoa que você confia. Mas não deixe que você entre por esse caminho e siga por algo tão perigoso e aí acaba caindo. Bloqueie o contato se for necessário. Está chegando muita voz, muitos lábios suaves aí, como favos de mel, se afaste. Opa, é melhor bloquear isso aqui. Para que você vai ficar conversando com alguém que não seja seu marido ou sua esposa, trocando mensagens como: como é que você está? Teve um dia bom hoje? E coisas assim. Isso não é possível. Ah, eu sou solteiro. Da mesma forma, por que você vai ficar conversando com um casado ou com uma casada? Ou até com outro solteiro, por tempos e tempos, e depois vai falar para o pai e para a mãe que não estou namorando, não. Bem, se você está trocando um monte de mensagem com uma pessoa do sexo oposto, por muito tempo você está namorando, mesmo que você não queira chamar isso de namoro. Ah, mas eu não estou beijando. E quem diz que você tem que beijar no namoro? Aí já é outro assunto, né? Que a gente pode deixar para uma outra ocasião, né? Agora, fuja desses contatos. Rompa com grupos de amigos que te levam à tentação.
Se afaste de grupos de WhatsApp que te levam à tentação. Use senhas conhecidas por sua família, em suas redes sociais, em tudo que você tem acesso na internet. É devastador essa face do adultério para os que temem ao Senhor. E eu quero dar mais 3 destaques aqui para nós concluirmos. Note agora o versículo 9. Olha o que diz, Provérbios 5. Fique longe dessa mulher. Versículo 9. Para quê? Para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel. Cuidado. O adultério leva à perda de vigor da própria vida. Leva à perda da honra. A sua força, o seu vigor, a sua energia tem que ser voltada apenas para o seu cônjuge. Se guarde para entregar sua vida àquele que será o seu marido ou a sua esposa. Não se entregue a outro. O adultério te leva a uma perda de vigor, uma perda de sua honra e, inclusive, a perigos de estar nas mãos dos homens cruéis. O que isso quer dizer? Possivelmente é uma referência ao homem traído. Aquele homem, como diz Provérbios capítulo 6, versículo 34 e 35, que não aceitará a reconciliação. E tem histórias por aí de homens traídos que resolvem na bala ou na faca, né? Então tome cuidado. E agora, isso não tem que ser o seu grande motivo para se afastar do adultério. Porque você tem que temer a Deus, acima de tudo. Não temer simplesmente ao homem enciumado. Mas uma outra coisa que essa passagem aqui, o versículo 9 nos mostra, é que você perderá a alegria do viver, o vigor, por conta daquilo que você está escolhendo para a sua vida, e vai ficar mais claro nos versículos adiante. Olha o versículo 10 agora. Outra consequência. Para que estranhos não se fartem do seu trabalho, e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. Quem se envolve com a imoralidade, perde dinheiro. Quem se envolve com a imoralidade, perde bens. Há pesquisas e trabalhos que mostram que a indústria da pornografia, a indústria da imoralidade, é a indústria mais rentável do mundo. Porque tem gente que paga dinheiro demais para ter acesso a qualquer tipo de imoralidade. Há novidades que não valem a pena nem serem mencionadas quanto ao que acontece neste mundo, nessas áreas. Mas há, por exemplo, pessoas que agora têm optado para uma certa rede social, onde elas vendem suas imagens por alto preço. Agora, nudez, né? Agora, isso para pessoas famosas, porque talvez as outras não vão conseguir muito dinheiro com isso. Mas imoralidade, criatividade imoral e muitas coisas assim. Pessoas se perdem, até vão arruinar suas casas e famílias por conta de decisões financeiras, tentando até manter outra casa paralelamente. Como que consegue isso? Como que isso é inteligente? Deus mostra por meio da palavra que isso é um fim devastador. E ainda, olha o versículo 11. No final da vida, você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá, versículo 12, como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Um dos fins devastadores dessa outra face do adultério é a angústia, a frustração, a tristeza, aonde chegará um momento que a pessoa vai dizer, por que eu não ouvi? Por que eu não segui as instruções da palavra de Deus? Por que eu não ouvi o meu pai e minha mãe? Por que eu não ouvi as instruções da minha igreja? Por que eu segui por este caminho? E aí então vai enfrentar os constrangimentos de ter rejeitado os ensinos, repreensões e disciplinas. A pessoa vai experimentar angústia e tristeza porque foi insensato
ao rejeitar ensinos intencionalmente, achando que valeria mais a pena seguir por outro caminho. Pessoas vão sentir muita vergonha do que fizeram, porque diante da comunidade que eles fazem parte, ficarão envergonhados. Olha o que diz o versículo 13. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. E o 14, cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Aqueles que me conhecem estão me vendo agora como uma pessoa arruinada. E por quê? Porque optei pelo caminho da imoralidade. Este é o fim devastador para aqueles que seguem por um caminho do adultério, pelo caminho da imoralidade. Pode até parecer em algum momento que são bem-sucedidos. Olha só, abandonaram o lar, mas agora está com uma outra mulher assim. Abandonou o lar, mas está com outro homem assim. Mas a palavra de Deus não falha. Essa pessoa vai chegar no momento que vai notar que tudo o que fez, todas as escolhas que fez, foram as piores possíveis. E não terão credibilidade diante de outros, porque ele será visto como alguém que seguiu por um caminho de ruína à vista de todos aqueles que o conhecem diante da sua comunidade. Irmãos, a palavra de Deus alerta aos perigos do adultério. E no capítulo 6 de Provérbios, nós temos uma palavra de conclusão a respeito disso. Versículo 32. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, assim mesmo se destrói. Não há sabedoria nenhuma em abandonar a esposa, em abandonar o marido. Não há sabedoria nenhuma nessas escolhas. Um solteiro ou uma solteira não tem sabedoria nenhuma em se envolver com uma pessoa que não é alguém que ela deveria se casar ou que deveria se envolver com aquela pessoa. É falta de juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. É triste. Nós recebemos notícias de casamentos destruídos. É triste. Mas falta de ensino não é. Falta de orientação da palavra de Deus não é. Mas pessoas, por orgulho e por idolatria, estão abandonando o Senhor. Estão deixando de ter temor dele para seguir os seus próprios caminhos. Oremos por aqueles que infelizmente já optaram por este caminho. Porque ainda é possível arrependimento. E que o Senhor dê a graça do arrependimento para que eles não se vejam como arruinados. Porque ainda há, devido à graça do Senhor Jesus, possibilidade de restauração. E aqueles que estão firmes em suas casas e famílias, que desenvolvam cada vez mais juízo e sabedoria. Sabendo que se não fosse a graça do Senhor, você poderia estar seguindo o mesmo caminho. Se não fosse a bondade de Deus e misericórdia, você poderia estar seguindo o mesmo caminho. E agora, lembre-se, nem chegue perto do pecado. Fuja de qualquer tipo de aparência do mal. Não deixe aquilo chegar muito perto de você. Se afaste. Fuja das paixões da mocidade. Não permita que pensamentos se desenvolvam de forma que você seja enganado. Porque o fim do adultério é devastador. Que Deus nos proteja. Oremos. Senhor, é triste nós recebermos notícias de pessoas que optam por infidelidade e traição. Mais triste ainda quando sabemos que são pessoas que, às vezes, andam até entre nós, ou andaram entre nós por tanto tempo, conhecem a Tua palavra, mas foram enganados e têm deixado o Senhor de lado. Pai, tenha misericórdia destes. Oramos pelos lares que eles estão destruindo. Infelizmente, a esposa ou o esposo fica para trás, os filhos, e sofrem com tudo isso. Que o Senhor ajude nessa restauração e no conforto em meio a essa dor. Como igreja também, nos console, Senhor, porque lamentamos ouvir histórias daqueles que
não zelam pelo casamento, que preferem divórcios, que preferem adultérios. Porque acima de tudo é o Senhor que está sendo rejeitado. Pai, nos dê a tua graça, para que ensinemos nossos filhos, para que eles saibam seguir por um caminho longe da mulher imoral, da mulher adulta, de toda a imoralidade deste mundo. Que as nossas filhas se mantenham puras, que os nossos filhos olhem para os padrões de uma família de acordo com a tua palavra. Que os nossos pais saibam ter boas conversas com seus filhos para orientá-los. Senhor, somos muito agradecidos porque é o Evangelho que tem transformado nossos lares. Nós teríamos famílias tão piores como outras que nós conhecemos, se Jesus não estivesse em nossos corações. Obrigado pela salvação por meio dele. Assim oramos. Amém.